Fala, meu querido, minha querida, aluno do Instituto Federal de Bragança Paulista. Eu sou Cíntia Macedo, professora da disciplina de Tecnologia dos Materiais. E neste vídeo de hoje nós vamos ver o tópico 4 sobre diagrama de fase. E na próxima aula nós vamos ver a curva TTT, tempo, temperatura, transformação. Mas hoje nós veremos diagrama de fase. Para que serve esta aula de hoje? Os metais, eles sofrem variações nas suas propriedades físicas e químicas por diversos fatores. Um exemplo disso, de mudar a propriedade física e química, é você colocar um portão de aço no tempo sem pintura e ele enferrujar. Além dele mudar a propriedade química dele, que é a ferrugem, ele também perde resistência mecânica, então ele fica frágil e ele se torna quebradiço e aí ele se desfaz. Por isso que ele se desfaz, porque ele perde propriedade física também com essa transformação. Não só esse efeito da oxidação que o aço pode sofrer, ele também pode sofrer outras variações, que é o que a gente vai ver nesta aula de hoje, que a grande parte das indústrias utilizam para trabalhar o metal. E saber como que eu modifico essa propriedade e adapto de acordo com o projeto, é muito importante. E saber como que eu identifico os comportamentos também. Saber como modificar e adaptar e como eu identifico esses comportamentos frente ao tratamento térmico e a composição química dele. Isso faz todo sentido quando a gente vê mais estudos de caso específico ao longo dessa aula que eu vou descrever melhor. Antes disso, eu preciso entender, deixar claro o que é fase, certo? Não sei se vocês já brincaram com óleo sobre a água ou compraram as meninas aí da aula, aqueles produtos de óleo trifásico, né? Que tem um produtinho e a hora que você vai usar o produto, ainda mais esse de cosmético aí, você precisa sacudir o produto. Então, a hora que você sacode o produto com óleo e água, aí vai ficar uma emulsão. Quando o líquido descansa, fica bifásico, duas fases, né? Por isso é bifásico. Bi é duas. Bicampeão, bifásico, duas fases. Então, você vê as duas fases. A fase da água e a fase do óleo em cima. E se eu sacudo essa mistura, ela fica uma emulsão. As bolinhas do óleo ficam distribuídas junto na água. O volume é o mesmo, só que aqui eu tenho uma microestrutura diferente. De um lado eu tenho um produto e do outro outro. E aqui eu tenho os dois produtos misturados, formando uma fase de duas fases, bifase, tá vendo? Eu vejo a diferença, eu vejo o óleo misturado com a água, mas aqui no formato de bolinha e aqui no formato separado, um lado de um e outro lado de outro. Então, essa é a grande sacada. E na aula de hoje a gente vai ver o aço se comportando deste jeito aqui, ó. Ele vai ter alguns desenhinhos que vão se assemelhar com este lance da emulsão de óleo. Isso é fase. Então, quando eu falo diagrama de fase, é como se eu pegasse o óleo e a água, mudasse em concentrações diferentes, sacudisse e tirasse uma foto e falasse essa fase 1, essa é outra fase, e aí por assim vai. E o aço, ele tem essas diferenças visuais, não só visual, mas também visual, física e química. São propriedades que andam junto, não só o visual, mas o físico e o químico. Isso é muito legal. E tudo começa aqui, hein? Vou explicar nesse slide como que funciona o processo de solidificação. Tá vendo que tem um cubo aqui? É como se tivesse uma caixinha. Dentro dessa caixa eu tenho um metal líquido. E quando ele tá líquido, ele não existe organização, porque tá todo mundo vibrando em uma energia muito alta. Então não existe uma estrutura sólida. É líquida, e líquida não tem forma, é amorfo, sem forma. A hora que ele começa a se solidificar, ele começa a esfriar em alguns pontos, ok? E alguns pontos chama de núcleo. E dentro desses núcleos
vai se organizando do centro para fora desse núcleo o aço, a estrutura sólida do aço. Então, tudo começa como embriões e é formado vários embriões dentro desta poça líquida, que na medida com que vai resfriando, essa fase sólida vai aumentando de tamanho. Tá? Não sei se o azul é mais fácil para enxergar. Coloquei aqui para pôr das duas formas para ver qual que você visualiza melhor, ok? A parte clara que não tem desenho tá líquido e essa parte escura que representa as bolinhas juntadas é a fase sólida, é o ponto que o metal está se solidificando e é tridimensional, fica dentro desse cubo aqui. E aí, na medida com que ele vai, tá vendo? É que agora é uma vista de frente assim para a tela. O cubo tá entrando na tela do seu computador, entrando na tela do seu celular. Cada retângulo é como se fosse uma foto desse processo acontecendo. E o sentido é esse, ok? Então, a temperatura aqui é alta. Alta e a temperatura aqui é baixa, porque eu estou resfriando, certo? A temperatura aqui é baixa. Então, eu tenho os primeiros núcleos acontecendo, começa a crescer, e eles ficam grandes o suficiente para ser chamado de grão cristalino. Depois que esse grão cristalino começa, então aqui é sólido e aqui fora é líquido. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo e um núcleo vai encontrando com outro núcleo, um cristal vai encontrando com outro cristal, até chegar um momento que não tem mais fase líquida mais, é só fase sólida. Então aqui tá sólido, tá sólido, tá sólido, certo? Tá tudo sólido aqui. E aqui tem parte líquida e parte sólida. Até chegar um ponto que quando tá todo resfriado, fica todo mundo sólido. E a característica é como se eu juntasse um monte de caquinho. Sabe aqueles caquinhos antigos, de piso antigo, quebrado? O pessoal quebrava e rejuntava? É a mesma carinha. O piso aqui e o rejunte aqui, ó. Certo? No meio, ok? E os aços, eles têm essa mesma característica. Do piso e o rejunte, ok? O caquinho e o rejunte que une esses caquinhos. Mesmo esquema. Agora, essa aqui é a explicação que eu já fiz para você. Ele explica aqui bonitinho, caso você queira rever a minha aula sem assistir o vídeo, apenas ler o slide, ok? Você leia este aqui para confirmar. Agora, a parte mais legal dessa aula é mostrar o diagrama ferro-carbono por meio dos Flintstones. Na verdade, a filhinha do Flintstone é a Pedrita, tá bom? É a Pedrita hoje que nós vamos conhecer, ok? Ela vai entrar numa parte dessa história aqui, ela não vai entrar ainda agora não, mas já já eu vou mostrar a Pedrita aqui, ok? O diagrama de ferro-carbono, ok? Na verdade, primeiro você tem que olhar, não olha para a figura do meio ainda não, olha para as figuras do lado aqui, ó, essa flechinha. A flecha verde quer dizer o aumento da porcentagem de carbono, ok? No início aqui é 0 e no final aqui é uma concentração que, no caso desse gráfico aqui, vai me dar 6% de carbono, vai até 6%. E a temperatura, da temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta, de 400 a 1600 graus. O que quer dizer essa imagem aqui? Parece um dinossauro, né? Parece o dino aqui, né? Essa imagem, primeiro, não precisa compreendê-la e decorá-la, ok? É visualizá-la e entender que existe uma teoria por trás a respeito da concentração da porcentagem de carbono pela evolução da temperatura. E este gráfico foi construído com várias amostras de aço com concentrações diferentes, estudado numa temperatura de solidificação lenta, ok? Numa temperatura, vou repetir, temperatura de solidificação lenta. Temperatura de
de solidificação lenta, certo? Muito lenta. É como se eu pegasse uma amostra, derretesse ela e desligasse a amostra lá dentro daquele forno super quente e levasse, sei lá, 2 dias para ficar frio, certo? É muito tempo mesmo. E aí eu olhar o que eu tinha dentro. Lembra daquela imagem que eu tirei aqui, ó? Cadê a imagem? Tá vendo essa imagem aqui? Eu tirasse essa imagem depois desse longo tempo que cada concentração de amostra, cada pedacinho mediria. E aí eu ia estudar e eles construíram esse gráfico. É o que você precisa saber, ok? É um gráfico do aumento da porcentagem de carbono em relação à temperatura. O ferro puro, ok? Ferro puro é essa parte aqui, ó. Cadê? Retângulo. Ferro puro é bem no zero aqui, tá vendo? Que esse zero é 0% de carbono, certo? O ferro puro, ele tá aqui bem nessa linha vertical aqui, encostado nela. E ele quer dizer que ele não tem nada de carbono dentro. E a estrutura dele é cúbica de corpo centrado. E qual que é a característica do ferro, né? É dúctil, pouco resistente, porque ele é muito molinho, certo? E quando se comparado a outros constituintes, devido à sua estrutura cristalina, que é muito flexível, eu consigo dobrar ele. Então depende de aplicação, que ele é importante, depende para outras ele é ruim. Tudo vai depender aonde eu vou usá-lo. Agora, como que eu sei dizer que aonde é o aço e aonde é ferro fundido? Porque o ferro fundido, quando eu falo ferro, certo? Quando eu falo, me vê um pedaço de ferro para mim. Ok, um ferro com alto teor de carbono ou um ferro com baixo teor de carbono? Quando eu falo com baixo teor de carbono, eu estou falando de aço. E um ferro com alto teor de carbono, eu estou falando de ferro fundido. Existem duas terminologias diferentes, tá bom? Então, você pergunta, ferro? Você quer um ferro puro ou um ferro de baixo carbono ou ferro de alto carbono? Um ferro de baixo carbono, que é essa parte verde aqui, tá vendo que a setinha representando? É um aço com até 2% de carbono, é chamado de aço. E acima de 2% é chamado de ferro fundido. Então, isso é importante memorizar. Então, até 2% é aço, passou de 2% é ferro fundido. Nomes. Começamos aqui, neste momento, uma sugestão finita na verdade, de nomes para você colocar no seu filho. Primeira sugestão para você colocar no seu filho, chame-a de austenita, ok? Outra sugestão, ferrita. Outra sugestão, sementita. E a outra sugestão, que é a nossa filha do Flintstone, que é a Perlita, ok? Eu estou adaptando o nome da filha do Flintstone para a nossa matéria de tecnologia dos materiais, diagrama de fase, a nossa linda Perlita. A Perlita, que é a querida Perlita, certo? A minha Perlita, ela existirá em todas as fases do aço, por isso que ela é importante, ela é uma coadjuvante, ela é a nossa atriz principal deste filme de hoje. Ferrita e austenita, que raio de nome são esse e para que eu uso? Então, estou aqui apresentando para você a cara de um ferro puro. O ferro puro só tem uma estrutura que chama de ferrita. Quiseram dar o nome, se o seu filho parecer com isso daqui, chame-o de ferrita, ok? Agora, se o seu filho tiver essa cara aqui, chame ele de austenita, tá bom? O que quer dizer isso daqui? São coisas... a imagem, óbvio, tá muito diferente, não é? O fundo branco e tem as linhas pretinhas aqui, ok? Como se fosse, parece que um mapa, né? Mapa dos estados de algum lugar aí, de um país distante, certo? Essa imagem aqui, que é a imagem da ferrita, diz para mim que essa parte branca é uma parte muito mole. Então, você imagina eu colocar ao lado uma da outra um monte de massinha de modelar
e fazer uma força com todas essas pecinhas aqui que são todas moles, o que vai acontecer? Eu vou conseguir amassar. Então, por isso que na ferrita, o ferro puro, né, essa constituição permite com que eu deforme rápido, fácil, com uma pouca força eu deforme muito. Agora, na austenita já é diferente. Eu tenho outras coisas aqui dentro formando este metal que permite com que ele seja duro, ó, um aço 1080. Um aço 1080, se eu tirar uma foto dele, microscópica, feito um trabalho aqui para poder revelar os grãos, não é só lixar e tirar foto na câmera fotográfica, existe um processo. E aí, quando eu chego e cumpro esse processo, eu tenho essa imagem aqui. E a gente sabe, né? Aço 1020 é fácil de usinar, e o aço 1080 passou de 1045, é outra propriedade, né? É um aço bastante duro. Então, eu tenho 880 aqui, uma foto de um material muito mole e uma foto de um material muito duro, ok? É isso que é importante memorizar desta parte. Sementita. Você já ouviu falar de cimento? Cimento é rocha, né? E a sementita, lembra nisso, é super dura, mas tão dura, que se você olhar para ela tá trincando assim, de tão dura que ela é. É a fase mais dura do aço. Ferrita é uma fase mole, austenita é uma fase específica e cementita é uma fase ultra mega dura, tá bom? Então, no aço eu tenho uma fase super mole e contrapartida também eu possa ter uma fase super dura. Como que eu identifico isso, tá? Poderíamos estudar este gráfico inteiro e avaliar todas as possibilidades dele existe, ok? Mas ainda vamos ficar um mês inteiro só para ver estudar ele de capa a capa. Mas o que nos interessa é o quê? É a parte que a indústria usa. A indústria usa a concentração de carbono a partir de 0,02% até 1,2% de carbono. É bem nesse retângulo aqui, ó. Essa é a faixa que a indústria utiliza, ok? Mas por que não usa mais para cá? Porque é muito duro, ok? Usinabilidade é ruim, solda é ruim, fazer qualquer reparo depois numa peça dessa aqui é muito complexo e difícil. Daqui para dentro desse quadrado vermelho aqui, eu consigo trabalhar, eu tenho ferramentas que usine esse meu aço. Por isso que ele está dentro desse intervalo de concentração. De 0,02 até 1,2. Ok, muito bem. Deu um zoom naquele pedacinho, certo? E aqui eu tenho a austenita e a ferrita. Mas como que eu sei? Ó, tá vendo? A austenita aqui em cima, ferrita aqui embaixo, sementita, porcentagem do carbono sai de 0, vai para 2, temperatura sai de 400 e vai para 1000 graus. Beleza. Mas, Cíntia, o aço, você não falou que o aço vira líquido a partir de 2000 graus? Sim, ele vira líquido. Então, você está me mostrando aqui que o gráfico tem 1000 graus e é daqui para baixo que me importa. Sim, é daqui para baixo que nos importa. Por quê? Na temperatura nessa condição, que é a fase austenita, o aço ele tem uma estrutura específica. E na medida com que ele vai resfriando, eu vou pegar uma concentração aqui, ó. Tá vendo esse retângulo? Esse pedacinho é como se fosse um aço, ó. Tô quase no meio, né? 1050? Vamos pegar no meio aqui. Peraí, deixa eu voltar. Aqui, ó. Tô aqui no aço 1050, certo? 1020, vamos pegar o 1020. 1020 tá aqui, ó, 0,02. Bem no comecinho aqui, ó, certo? Tô no aço 1020. Eu quero fazer uma transformação nele. Eu quero modificar as propriedades físicas e químicas do aço 1020. Que temperatura que eu tenho que subir? A hora que ele muda de fase. A hora que ele só está em austenita. Quanto que é, mais ou menos? Se o piquinho aqui é 912, você pode jogar aí os 900 graus, garantido que ele já está totalmente transformado numa fase.
E aqui dentro desta fase, eu consigo colocar elementos químicos a mais, mexer nele para que ele possa trabalhar as propriedades mecânicas nesta fase. E aí, a hora que eu for resfriar, ele vai mudar as propriedades e ficar na temperatura sólida em outra fase, que é essa daqui, ferrita mais cementita, só que já mudado. Só que eu consigo mudar as propriedades quando eu aqueço ele. E que temperatura que eu aqueço? Depende da concentração do meu aço. Eu uso uma temperatura específica. Ah, mas joga 1000 graus. Joga 1000 graus aqui que tá todo mundo na austenita. Vai lá, fala pro seu chefe gastar mais 3, sei lá quantos watts que é, um chuveiro é 3.000 watts. 100.000 watts de potência lá, que ó, um chuveiro é 3.000 watts. Joga lá mais 100.000 watts por 7 horas no forno, esquentando lá para chegar a 1000 graus, sendo que você pode usar numa temperatura menor para fazer o mesmo trabalho. Então, é por isso, para questões de energia, otimização de trabalho, que é importante saber que temperatura que cada aço vai ter, ok? Aqui daqui a pouco eu volto nessa parte aqui. Beleza, dei o zoom, certo? Eu até modifiquei um pouco esse gráfico para vocês verem a fase líquida aqui, ó. Então, quero chegar aqui na fase e descendo. Beleza, pode, mas aqui não adiantaria de nada. É nessa fase que tudo acontece. E no gráfico, ele tem 3 seções muito especiais. A primeira seção, que é essa seção amarela aqui, com 0,8% de carbono, que é a fase que eles chamam do ponto eutetoide. Ai, meu Deus, que palavra muito nova. Relaxa. Hoje é o dia de você criar ideias para o seu filho, certo? Para o nome do seu filho, ok? Já tem perlita, certo? Temos austenita, ferrita, eutetoide, tá bom? É um novo nome, ok? O ponto eutetoide é com 0,8. Temos um outro ponto, que é uma faixa agora, o eutetoide é um ponto específico. Agora, as ligas hipoeutetoide, que é essa faixa inicial aqui, de 0,25 até 0,77, que não 0,8, o 0,8 é do eutetoide, ok? Quase chega, mas não chega. 0,77, que é outra faixa de concentração, que é o hipo, certo? Não tem hipoglicemia, que é falta de açúcar no sangue? É como se fosse uma concentração anterior, antes, hipoeutetoide. E hiper, certo? Que é hipereutetoide, é depois, ok? As ligas hipereutetoide. Ai, mas que nome chato, estranho. Eu já ouvi algumas reclamações desse tipo assim. Mas por que esses nomes difíceis, né? É difícil, estranho agora, certo? Mas na indústria, esses nomes são muito comuns. Ainda mais numa indústria siderúrgica, numa indústria em que a fabricação dos principais produtos são feitos de aço. Então, essas ligas, essas concentrações, essas terminologias, hipoeutetoide, laranja, hipoeutetoide, azul, e hiper, de hipermercado, hipereutetoide, que é a roxinha, são naturais de ser nomenclaturados, ok? Então, estou apresentando para você. Sinta-se como se fosse uma primeira apresentação, ok? Combinado assim? Posso combinar com você desse jeito? É como se eu estivesse apresentando 3 pessoas aqui para você, ok? O eutetoide, hipoeutetoide e o hipereutetoide. Só isso. Só como se fosse uma apresentação para você. No eutetoide, que é o 0,8 aqui, que é o aço 1080, ele é super especial. Por quê? É bem onde muda os caminhos, tá vendo? Antes dele é de um jeito e depois dele é de outro jeito. E nele são coisas que não tem nem aqui e nem ali. Por isso que eles chamam de aço eutetoide. É o aço 1080, ok? É o aço em que a temperatura de mudança é a menor que existe de todas as outras concentrações. Com 723 graus,
eu consigo começar a fazer todos os tratamentos térmicos possíveis nele. Têmpera, revenimento. Então, de todos os aços, o aço que eu vou economizar mais energia para aquecer e mudar as propriedades dele é o aço eutetoide. Os outros eu vou gastar mais dinheiro para esquentar, para pôr energia no forno, para derreter, porque as temperaturas são maiores, ok? Simples assim. Então, a fase que se forma, tem um desenho super legal. Olha a nossa pedrita aí, gente! Certo? A nossa querida perlita, que é a ferrita mais sementita, ok? Ela é uma fase assim, ó. Parece uma linguiça no molho azul, uma salsicha no molho azul, tá vendo? Eu tenho um molho azul, que chama ferrita. É tudo sólido aqui, certo? É um molho bem duro da professora, que ela pintou de azul e colocou umas salsichas bem vermelhas no meio, assim, ó, esticadinhas, em paralelo uma com a outra, assim, ó. A parte vermelha chama sementita, que é super dura, e a parte azul é um molinho bem mole, ok? Então você imagina, mole duro, 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 seções assim por toda a estrutura. Mole duro, mole duro, mole duro, mole duro, mole duro, mole ferrita, duro sementita. Essa estrutura, como é uma estrutura natural do aço, chamaram de perlita, certo? Simples assim. Então, nossa querida perlita é uma fase de chamado ferrita, mas sementita. Então, quando eu chamo perlita, você lembra desse molho da profa, certo? As linguiças, as salsichas durinhas no molho azul dela. E como que funciona isso daqui, ó? Aqui a fase da austenita e quando resfria, olha as salsichas dela aqui da Pro, ó, tá vendo? Formando os grãozinhos aqui e dentro de cada grãozinho essa fase. Tem mais um desenhinho colorido, olha. Um desenho colorido, olha a salsicha da Pro e o molinho mole dela azul, ó. Tá vendo? Então, bem nesse meio, nesse ponto eutetoide, eu tenho essa única e exclusiva característica. Ele tem esse jeitão aqui, ó. Agora, se eu venho antes, que é no hipoeutetoide, que é esse grupo de ligas aqui, aí o jogo muda. O que eu vou ter? A hora que ele começa a resfriar, então ele chegou, fase de austenita. Tá todo mundo bonitinho, que nem aqueles caquinhos da casa da avó da gente lá. Vendo? O piso e o rejunte do caquinho. A hora que ele começa a esfriar, esse caquinho, o rejunte começa a aumentar de tamanho. Tá vendo? O rejunte é mais mole que o piso. Então esse rejunte começa a engrossar, a diminuir o tamanho do piso. O piso muda de forma, ele sai desse formato cinza e vira a nossa querida pedrita, a nossa perlita, certo? Que é a salsicha vermelha da profa no molho azul dela. Só que aqui, você tá vendo que tem um molho azul, virou o rejunte, ó, o rejunte do piso. Tanto é que todas as ligas daqui para cá, elas são mais maleáveis e daqui para lá, que é o hipereutetoide, são mais duras, ok? Por causa dessa diferença. E vamos ver próximo, que é os hiper, que é depois, certo? Depois do nosso eutetoide, que é de 0,8 até 2%. O que acontece? Olha lá, tá todo mundo caquinho, o piso do caco da casa da avó sua lá. Não sei se a sua avó tem esse piso, mas na minha avó tem. Tem um monte de caquinho quebrado, beleza? E os rejuntes, que é essa parte escura aqui. A hora que começa a resfriar, esse caquinho, o rejunte, tá vendo? Não é azul mais, você viu que mudou? O rejunte ficou vermelho e o vermelho é quem? A salsicha dura da professora? A linguiça lá, a salsicha? Lembra que eu falei? A salsicha, ela é... Qual que é o nome da composição química da salsicha? É feita de
cementita é feito de uma fase super dura. Então, o rejunte, ele começa a engrossar, tá vendo? Primeiro, e a hora que esse rejunte começa a engrossar, esse rejunte é mais duro que o piso, tá vendo? O rejunte é mais duro que o piso. E aí, depois que ele passa dessa linha horizontal aqui para baixo, aí ele muda o piso, o caquinho cinza, ele vira um caquinho listrado. Esse caquinho listrado, qual que é o nome? Perlita, ok? Que é fase dura, fase mole. Fase dura, fase mole. Fase mole é azul, fase dura é vermelha. Só que o rejunte foi transformado em rejunte vermelho, que é uma fase dura. Por isso, da importância. Lembra lá do divisor de água que eu falei? Antes do 0,8, eu tenho uma forma de solidificar. No 0,8, uma estrutura totalmente diferente. E depois do 0,8, outra completamente diferente. Ok? Por isso, da importância de entender eutetoide no meio, antes aqui nessa região que eu estou mostrando com o mouse, hipoeutetoide, e essa região que já está o desenhinho, hipereutetoide. Olha a cara da sementita, certo? O rejunte, tá vendo o rejunte aqui? O desenho do rejunte ficou branco agora, ó. O rejunte branco é sementita. E essa fase escura aqui, esse mármore aqui, parece um mármore, sei lá. Um desenho de uma pedra de mármore, um caquinho de mármore, é a perlita, ok? Por isso que é super duro, porque o rejunte é inquebrável. Agora, nas especificações, tudo que eu falei, agora os 3 momentos aqui acontecendo, certo? Desde a fase líquida, começa a se solidificar, fica totalmente solidificado nesta fase que chama austenita. A hora que ele muda de linha, ó, da linha para baixo, ele fica uma fração, parte austenita, parte ferrita, que é a característica de solidificação dos hipoeutetoides. E a hora que ele termina de se solidificar, o rejunte é ferrita, e dentro daquele caquinho de piso é perlita. Na fase eutetoide, eu não tenho rejunte, certo? Existe a transformação do caquinho em perlita. Na fase hipereutetoide, o rejunte do caquinho se torna sementita e dentro do caquinho é perlita. Por isso que a nossa querida Perlita é a atriz principal do filme de hoje. Mas não estou tão satisfeita assim. Além de apresentar o filme dos Flintstones para você, a filha do Flintstone, também temos a bruxa, ok? Se eu quero transformar o meu aço, certo? Deixar ele mais duro, mais mole, mais resistente à oxidação, mais condutivo, menos condutivo, mais com Bregenites ou não, eu tenho os elementos de liga, uma composição que eu coloco para trabalhá-lo, ok? Vou dar um exemplo aqui de poções, elementos para você mexer na sua estrutura. Cromo, níquel, titânio. Ah, mas quanto que eu ponho? É quase nada. Tipo, é só olhar assim, ó. Olhei titânio ali na poção. Já mudou completamente. Então, esses elementos, mais outros, se eu colocar dentro desse caldeirão da bruxa aqui, eu vou mudar muita coisa. O que eu vou mudar? Além da propriedade físico-química, eu vou mudar a característica desse diagrama aqui, ó, eu mudo. Então, tudo que eu estou observando e quando eu mudo o elemento de liga, eu não posso olhar mais para aquele. Por isso que quando você vai entrar numa empresa, por exemplo, que mexe com muito aço, você fala, olha, esse aço 1020, ele é puro ou ele tem algum elemento de liga? Por quê? Se ele tiver algum elemento de liga, aquela característica do elemento do aço puro, que é o aço normalizado,
ele vai deixar de existir se ele tiver feito algum processo de transformação química, que é os elementos de liga, é colocar algo a mais nele. Normalmente, independente do elemento que eu use, se eu coloco cromo nessa poção, níquel, titânio ou os 3 aqui dentro, independente disso, eu vou sempre aumentar a resistência mecânica do meu elemento, ok? Do meu aço, da minha liga. E resistência mecânica é como se fosse o aço, essa cordinha, eu tivesse puxando ele aqui sem essa mudança química, sem essa mudança de elemento. Antes quebrava antes, depois quebra depois. Eu preciso pôr uma força maior para arrebentar essa corda aqui, para arrebentar esse meu material. Simplesmente é isso, quando fala que eu aumento resistência mecânica. E se eu quero abaixar a temperatura, só dar um outro exemplo. Mas abaixa a temperatura lá de austenitização, que é aquela mudança para poder fazer tratamento térmico. O que eu coloco no meu aço? Se eu quero aumentar, subir a temperatura, porque às vezes o meu aço ele trabalha em altas temperaturas e eu não quero que ele modifique as propriedades físicas e químicas dele, então eu coloco níquel, manganês e nitrogênio, por exemplo, um deles, ou uma proporção deles, aí vai começar a entrar na família das ligas, eu vou aumentar essa temperatura. Agora, se eu quero que abaixe, para que eu faça um tratamento térmico de têmpera, revenimento, por exemplo, aí eu vou usar um cromo, eu vou usar alumínio, nióbio, tungstênio, vanádio, certo? Elementos que abaixam a temperatura do meu aço, ok? Para que eu possa fazer o tratamento térmico. Então, elemento de liga tem um que diminui, que é esse da caixinha cinza, e o da caixinha rosa, que aumenta a temperatura. O que eu tinha para falar é isso. Vá para a atividade no Moodle agora e vamos abrir para as dúvidas, caso alguém tenha. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!